Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai estar falando da ligação coordenada, dando continuidade ao estudo das ligações químicas, ok? Então vamos conhecer a ligação coordenada. Bom, a ligação coordenada, ela também pode ser chamada de ligação covalente dativa. Então, essa ligação vai ser semelhante à covalente que a gente via anteriormente, ou seja, ocorre compartilhamento de elétrons, né, para que os átomos atinjam lá o octeto completo, os 8 elétrons da última camada, só que ainda existe um ou mais átomos que precisam completar sua estabilidade, necessitando de mais 2 elétrons, ou seja, precisa ainda de um par de elétrons, ou seja, então vamos voltar. Os elementos fizeram lá a ligação covalente, já se estabilizaram, mas ainda existem outros, ou só um outro elemento que precisa ainda de um par de elétrons, ok? Bom, então essa ligação ela é representada por uma seta. É como se a gente estivesse unindo a ligação iônica, né, que é daquela que faz setinha, que está doando os elétrons, com a covalente que compartilha. Então vejam o quadro. Então, como já foi dito, nesse tipo de ligação, um átomo que já está estável, ou seja, já está com seus 8 elétrons completos, ele pode compartilhar, como se estivesse doando, um par de elétrons a um outro átomo que ainda não está completo, que está instável. Então, olha os meus exemplos. Eu tenho aqui o ozônio, né? O ozônio formado por 3 átomos de oxigênio. O oxigênio, gente, ele tem 6 elétrons ao redor da sua, né, na sua última camada. Então, se ele tem 6, quantos ele vai compartilhar para ficar com 8? Compartilha 2, né? Então, até aqui, os nossos 2 átomos estão estáveis, estão completos. Mas ainda tem um terceiro elemento aqui, um terceiro átomo de oxigênio, né? Eles não podem compartilhar entre si novamente, porque senão esse oxigênio aqui do meio vai ficar fazendo 10 ligações. Aí foge a regra do octeto. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma ligação coordenada, né? Que é essa aqui, ó. Você está compartilhando esse par de elétrons com oxigênio. Eles não compartilham entre si. Só esse do meio compartilha para o que está à direita, ok? Da mesma forma, o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre formado por um átomo de enxofre, e como nas outras moléculas, outras fórmulas a gente fazia, eu dou a dica para vocês, coloquem aqueles que vêm 2, 3 ou mais átomos nas pontas. Então, são 3 oxigênios, coloquem assim, ó, de lado, em cima, e se for preciso, coloquem embaixo, tá? Fica mais fácil para você montar a molécula. Bom, oxigênio tem 6, certo? E enxofre também tem 6. Então, primeiro a gente estabiliza o máximo que a gente pode de átomos. O que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar 2 aqui entre esse oxigênio e esse átomo de enxofre. Então, 6 compartilha 2 fica 8, 6 compartilha 2 fica 8. Esses dois aqui, tá, gente? Agora fica faltando os outros 2 oxigênios. Então, como a gente viu anteriormente, o S não pode compartilhar, porque senão ele excede ao número de ligações, né, que ele pode fazer dentro da regra do octeto. Então, o que ele vai fazer? O oxigênio tem 6, falta exatamente um par de elétrons para ele completar 8, da mesma forma que esse aqui. Então, o átomo de enxofre doa aqui, né, faz essa ligação coordenada ou covalente dativa para esses 2 átomos de oxigênio, certinho? Ácido nítrico, olha, a complexidade das moléculas está aumentando. Como eu vou montar isso daqui? No meio, pessoal, vai quem precisa de mais elétrons. Então, aqui no caso é o N, ele precisa de 3, ele é família 5, né? Eu coloco o N no meio, eu coloco os 3 oxigênios ao redor dele, pode ser em cima, do lado, desde que você coloque ao redor dele. E o hidrogênio, como só faz uma ligação, ele vai lá do lado de fora. Ele não pode ficar no meio, porque quando ele fizer uma ligação, ele fecha ali as estruturas, né? Então, vejam, o H compartilha só uma vez, fechou, já está completo. O oxigênio tem 6, compartilha 2, então também já está completo. O N é família 5, ele precisa de 3, né? Então já compartilhou uma aqui, compartilha mais 2 ali no O. Esse tinha 6, completou. Estão todos completos, né? Desconsidere o último aqui, estão todos completos. Mas ainda tem esse Ozinho aqui embaixo. Então, como o N já está completo, ele faz a coordenada para esse Ozinho aqui embaixo, tá? Então, é assim que se faz a ligação covalente, dativa ou coordenada. Então, como nós já falamos, gente, isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre
com um dos oxigênios, né, a fim de atingir a sua estabilidade eletrônica. Então, além disso, o par de enxofre ele doa um par de elétrons para o outro oxigênio para que ele fique com 8 na sua camada de valência. Isso daí está falando do trióxido de enxofre, tá? Pegou esse daqui para poder explicar o que está acontecendo. Então, a ligação covalente coordenada dativa, né? Pode ser qualquer um dos nomes, é só isso daí. E para a gente finalizar, a gente vai estar falando de ligação metálica. Esse tipo de ligação, ela, claro, vai ocorrer entre os metais, né? Considerados eletropositivos, eles são muito bons condutores térmicos e elétricos, né? Alguns metais, eles perdem elétrons na sua camada, na sua última camada, chamada elétrons livres. Então, eles vão formar cátions, né? Se eles perdem elétrons, eles formam cátions. A partir daí, a gente vai ter a formação de uma nuvem eletrônica, né? Porque os elétrons foram liberados e formam uma nuvem eletrônica, ou mar de elétrons. E aí produz uma força que faz com que os metais permaneçam unidos. Então, por isso que todo tipo de metal a gente sabe assim da dureza deles, né? Quais são os principais exemplos que a gente tem? O ouro, o cobre, prata, ferro, níquel, alumínio, chumbo, zinco, entre outros metais. Ok? Então, liga metálica é a ligação entre esses elementos. Pessoal, a gente fecha por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.